A paz, igreja. Deus abençoe a todos e todas. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo. Nós estamos aqui trabalhando numa grande obra. Amém? De manhã o Senhor falou conosco sobre o chamado. Nas ofertas agora, o Senhor falou sobre construir um templo. E hoje é noite de ceia, então vamos entender pela palavra de Deus qual é essa obra tão linda e poderosa que o Senhor tem para mim e para você. Eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo 25, versículos 8 e 9. Êxodo 25, versículos 8 e 9. Diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então nós estamos numa grande obra, nós estamos construindo, amém? Quero te levar agora ao Novo Testamento, João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 até o 6. João 14, Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar, igreja. Pai, a tua palavra foi lida e a tua palavra é viva e poderosa. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a compreender essa grande obra que o Senhor tem realizado e que o Senhor tem nos dado a oportunidade, o privilégio de sermos chamados tua igreja. Um povo que te adora, um povo obediente, um povo submisso à tua vontade, Senhor. Um povo que consegue e que contempla a tua face, Senhor. Essa é a tua igreja que te adora. Por isso, Senhor, nós estamos aqui reunidos como tua igreja e para cearmos na tua presença. Fala conosco, Senhor, e prepara o nosso coração. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, igreja? Bom, o Senhor disse que ele viria habitar no meio do povo. E eu coloquei algumas figuras, eu vou pedir para apagar aqui em cima e colocar. Deus criou toda a humanidade, o Senhor fez todas as coisas e Ele é perfeito. Amém, igreja? Só que com o pecado, o homem caiu e o homem afastou da presença de Deus. E impossível o homem voltar à presença de Deus. Deus então realiza um plano extraordinário, um plano maravilhoso e que Ele deixou registrado na palavra dEle para que nós pudéssemos voltar da onde nós viemos, amém? Nós viemos de Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus, os céus, a terra e tudo que neles há, amém? Tudo foi criado por Deus, nada foi criado pelo homem. E Deus entregou tudo da terra aos pés do homem. E o homem destruiu tudo, desde o
Gênesis. O homem escolhe fazer a sua própria vontade, o homem escolhe sair da presença de Deus. Então, no Éden, que é um lugar de deleite, é um lugar de prazer, é um lugar da vontade de Deus ali, onde Deus vai dar a escolha para o ser humano. É no Éden. Qual é o teu prazer? Qual é o teu coração? É em me servir ou se satisfazer? E ali nós conhecemos a história que o homem no Éden, ele escolhe não a vontade de Deus, não a palavra de Deus, não a presença de Deus. Ele diz não para a palavra. E dizendo não para a palavra, ele rejeita Jesus, o unigênito de Deus, e assim o homem sai da presença de Deus por livre escolha. Por quê? Porque Éden é um lugar de deleite. Éden significa prazer. Então Deus dá a escolha para o homem. O que você quer fazer? E o homem escolheu, e Deus respeitou a escolha do homem. É por isso, igreja, que quando nós escolhemos, na liberdade que Deus dá, Ele nunca, jamais vai nos impor nada. Foi lido aqui as ofertas voluntariamente, de coração voluntário. Então Deus quer receber a adoração, a obra, a oferta, o recurso, o dízimo, a obediência de coração voluntário. Nada imposto, porque Deus não precisa disso. É o homem que impõe, é o homem que muda a palavra para satisfazer a vontade dele. É o homem que começa a colocar situações, criar escapes para manter a sua posição e manter a sua forma de pensar. Só que Deus, Ele é único, Ele é poderoso. E Ele fez tudo na liberdade, amém? E nunca Deus vai impor nada para mim e para você. E quando o homem sai do Éden, então Deus vem fazendo alianças. E o que significa o tabernáculo? Porque Deus deu para Moisés, como nós lemos em Êxodo, faça um tabernáculo. Por quê? Porque eu quero habitar no meio do homem. Então, com o pecado, o homem não pode mais ir a Deus. Deus não desiste do homem. Ele vem até o homem e tira o povo do Egito. O povo está no Egito, ou seja, lá debaixo de Faraó, debaixo de jugo, de cativeiro, é escravo, está sentenciado a ser escravo, a servir a um Deus de letra minúscula, a servir Satanás, porque a figura de Faraó é servir a Satanás. Então Deus tira o povo e fala assim para Moisés: traz as ofertas. Traz as ofertas, e Deus vai tirar o povo do Egito, que entra com 70 pessoas e sai com mais de 600 mil homens, fora as famílias. Tudo indica que de 70 pessoas saiu mais de 2 milhões de pessoas. E Deus tirou o povo do Egito com todas as ofertas para construir isto aqui, igreja. Isto é a figura do tabernáculo. E aqui nós temos a tenda da congregação. E aqui nós temos a entrada do tabernáculo. E ele é cercado por 60 colunas. E a única entrada que tem é esta porta. É este portão. E este portão se chama o caminho. Então Jesus diz para Tomé: eu vou preparar lugar para vocês aonde? Na casa de meu Pai. É celestial, amém? É uma casa celestial, mas até que Jesus viesse, Deus dá um tabernáculo para ficar sendo levantado no deserto, para ser caminhando no deserto por 40 anos. E por 40 anos Deus veio no meio do deserto e Deus falava com o povo. Mas o
povo ficava fora do tabernáculo. O povo não poderia entrar aqui. Somente a tribo de Levi, somente os sacerdotes podiam entrar. Ninguém, daqueles 2 milhões de pessoas, ninguém poderia entrar no tabernáculo e ir aqui dentro na presença de Deus. Somente um homem poderia entrar, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Este era o culto no deserto 40 anos. Eles traziam, então, todo em volta do tabernáculo, todas as tribos, as 12 tribos, e ali eles paravam e faziam sacrifício. Qual era o sacrifício que era apresentado a Deus? Para que o povo pudesse ter a direção de Deus, ouvir a voz de Deus e ofertar a Deus, pedir o perdão a Deus. Era uma vez por ano. Esse povo vinha e trazia o animal. Aqui os sacerdotes matavam esses animais. Aqui era o altar onde ia ser queimado esses animais. E o dia do Yom Kippur, uma vez por ano, o sumo sacerdote apresentava este sangue lá dentro, no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É onde Deus habitava. Então só um homem podia estar na presença de Deus. E eles andaram 40 anos fazendo o culto desta forma. E eu quero passar a outra imagem. Aqui, olha, as tribos estão todas ao redor do tabernáculo. E este homem, que seria Arão, o sumo sacerdote, ele entrava então uma vez por ano aqui, ó, no Santo dos Santos. Só ele via a arca, só ele ouvia e recebia a presença de Deus. Ninguém mais poderia ver, ninguém mais estava na presença de Deus, mas o povo dependia de Deus, o povo adorava a Deus. Mais de 2 milhões. Então, se uma daqui desta tribo aqui, ó, pecasse, ele pegaria o animalzinho e viria aqui, ó. Ele faria este trajeto e chegaria aqui, ó, e entregava o animal para que o sacerdote pudesse sacrificar, e o sangue deste animal viria para cobrir o pecado deste homem, desta família. Não tiraria o pecado. E no ano seguinte ele teria que fazer novamente o sacrifício e trazer novamente o animal inocente e derramar o sangue do animal inocente, para que ele pudesse, ele e a casa dele, ter a bênção do Senhor. Este era a forma do culto. E o que Jesus diz em João 14, quando ele fala, eu vou preparar lugar. E Tomé fala, nós não sabemos o caminho. Por 40 anos, a tribo de Israel, o povo de Israel pregou Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Por 40 anos, de geração em geração, até chegar à vinda de Jesus, quando Jesus se apresenta ali para Tomé, para os discípulos, ele está exatamente na forma do tabernáculo, mas eles andavam na sombra. Então, quando Jesus se manifesta, eles não reconhecem. Isto é como que as pessoas prestam culto ao Senhor, de forma mecânica, de forma ritualística, e não consegue entrar na presença de Deus, não consegue sentar à mesa com o Senhor. E hoje o Senhor quer falar comigo e com você como tem sido o nosso culto, como tem estado o nosso coração. Porque Deus se faz presente e o culto é para irmos até a presença de Deus. Igreja, hoje o caminho está aberto. Hoje a igreja vai à presença de Deus. Ela vai lá nas regiões celestes. Ela está sentada junto com Jesus. Hoje,
o maior milagre não é Deus descer à terra num tabernáculo. O maior milagre é saber que eu e você, ao cearmos com o Senhor, nós estamos na presença dele, e a presença dele é a eternidade. E saber que o homem hoje, o nascido de novo, aquele que é igreja, que faz parte da igreja, não faz parte de um templo, mas que faz parte da igreja, que está em comunhão com Deus, que senta nessa mesa, está na eternidade, pode contemplar a Deus, é o verdadeiro adorador, é aquele que vai à presença de Deus, que tem o caminho livre. Então, aqui está, eu quero passar mais uma com você. Eu peguei algumas fotos. O tabernáculo, o que significa esta figura? Quero que você venha comigo em Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. A palavra de Deus, ela não muda. Amém, irmãos? Ela não muda, ela é completa, ela é poderosa e ninguém pode mudar. Por isso que Deus deixou a palavra escrita para nós. Ninguém pode mudar, ninguém pode alterar o plano de Deus. Nós vamos ouvir muitas coisas, nós vamos ver muitas coisas também, mas ninguém altera a palavra de Deus, porque já está consumado. E hoje você vai ver pela palavra de Deus. O tabernáculo tipifica, é a sombra, é a fotografia da obra da Redentora de Cristo, de levar os pecados, os pecadores a Deus. Esse é o tabernáculo. Esta é a figura. Olha o que diz Hebreus capítulo 8. Vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Tem um sacerdote nos céus, tem um tabernáculo no céu. Como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer, assim, dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Segundo a lei é segundo o tabernáculo, segundo a tribo de Levi. Versículo 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte, aonde ele ficou 40 dias e 40 noites para receber a planta do tabernáculo, a figura, a fotografia do tabernáculo. E ele não poderia mudar nenhum item do tabernáculo, irmãos. E nós estamos presenciando nesta nossa era, neste nosso tempo, quantas pessoas estão mudando a palavra de Deus. Quantas pessoas estão enxertando coisas, enxertando rituais, enxertando situações à palavra de Deus. Deus falou para Moisés, tudo que te foi mostrado minuciosamente, tudo tem no céu. Não pode, são 60 colunas, não 59. São 60 colunas de uma altura. São 60 colunas com um capitel de prata, com a base de bronze, com o fio, o pelo de cabra, com a estaca enterrada,
da areia e metade fora. Moisés não poderia nenhum detalhe, porque hoje, irmãos, nós estamos vendo tantas pessoas alterarem a obra, tantas pessoas para satisfazer o ego, para criar bandos, para criar desigrejados, para criar situações para tirar as pessoas da obra da cruz. Deus não vai mudar nenhum i, nenhum tio da palavra dele. O homem não tem esse poder, mas o homem vai arrastar multidões para fora do plano de Deus. E aqui está o tabernáculo. Você está vendo aqui? Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 4 pilares aqui que sustenta a cortina, ou seja, o reposteiro ou a porta de entrada do tabernáculo. Toda esta porta é trabalhada com as cores. Todas as cores são representadas nos evangelhos. 4 pilares, porque são 4 evangelhos que revelam Jesus ao mundo. 4 evangelhos que Deus levantou e nós temos na palavra, irmãos. São os 4 evangelhos que o próprio Senhor Jesus falou. Aqui, olha, nós temos 5 colunas do dobro de altura que nós temos a porta de entrada. 5 colunas para entrar no lugar santo. O que é o lugar santo? Ele tipifica a nossa alma. O lugar santo tem 5 colunas, não de madeira de acácia, não com capitel de prata, não com base de bronze, mas 5 colunas com ouro, revestida de ouro, irmãos. O dobro da altura da porta, ou seja, quem está do lado de fora, nômade, andando no deserto, vai ver esta coluna aqui, ó, de ouro revestido, irmãos. Como que Deus faz levantar um tabernáculo, que esta parte aqui é madeira e bronze e prata, esta tenda aqui é ouro, ouro puro, pedras preciosas, prata. Como que Deus faz isso, irmãos? E essas 5 colunas aqui, olha, que nós temos para segurar o véu, para entrar no santo lugar, no lugar santo, é onde os sacerdotes trabalhavam, são de ouro. Jesus diz, Paulo falando para nós, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Estão aqui, olha, os 5 ministérios que vão ser o ombro do corpo de Cristo, o governo da igreja de Cristo, as funções e o chamado que Deus deu para trabalhar com o material. Quem é o material hoje, irmãos, que está construindo? Olha aqui, você está em Hebreus, vem no versículo 11, Hebreus 8, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Jesus veio levantar um tabernáculo que não é da terra, irmãos. Esse tabernáculo é do céu, e aqui é a figura que Deus deu para Moisés. Como este tabernáculo vai ser levantado? Quem são os materiais? Não adianta trazer ouro aqui, não adianta trazer prata aqui hoje. Por quê? Porque o material que edifica a casa de Deus somos nós. Nós somos as pedras vivas, nós somos o material que está sendo construído. A casa de Deus, a habitação de Deus, o corpo de Cristo. Pois bem, quero passar mais uma figura para você. Aqui, olha, a sombra da cruz. Está vendo aqui, ó, o altar, a bacia, lugar santo. Temos o candelabro, a mesa de pães
o véu está aqui, e aqui a arca, o Santo dos Santos. O povo andou 40 anos no deserto, pregando a palavra da cruz, irmãos. Quando Jesus vem e vai na cruz, quantos permaneceram? Multidões seguiram Jesus. Multidões foram tocados por Jesus. Multidões foram abençoados pelo Senhor Jesus. Quantos permaneceram até a ressurreição dele? Se você ler a palavra e estudar a palavra, a igreja dele levanta com 120 pessoas. De multidões permaneceram fiéis à palavra do Senhor, 120 pessoas. Então a igreja, irmãos, ela é aonde Deus vai operar os milagres, mas ela é aquela que tem coração voluntário. A igreja é o verdadeiro adorador. A cruz, a cruz, o que Jesus está dizendo para Tomé: eu sou o Messias, eu vou pagar o preço, eu vou descer a sepultura e tirar, não do Egito, porque o tabernáculo tirou do Egito, mas a cruz vai nos tirar da sepultura. A cruz vai nos levar para a eternidade. E o que é esta mesa, irmãos? É trazer a memória da obra que Jesus fez na cruz. Ele é o sacrifício, Ele é o Cordeiro Santo, Ele é a palavra, Ele é a mente de Cristo, Ele é o pão vivo, Ele é a oração, o intercessor, Ele é Deus 100%. Aleluia. Essa é a obra da cruz. Quem veio me comprar e te comprar? Quem veio pagar o meu preço e o teu preço? O próprio Deus, na figura humana. Ele merece o melhor de nós. Ele merece todo louvor e adoração. Ele merece todo o sacrifício da minha vida. Ele merece o melhor de mim. Por quê? Porque Ele veio e Ele foi humilhado. Ele foi pregado nu nessa cruz. Ele foi exposto, irmãos. Ele foi totalmente humilhado. E a hora que Ele teve sede, a hora que Ele teve a maior sede da vida dele, deram um vinagre que limpava os banheiros aonde os romanos se usavam. É essa esponja que beberam e deram na boca do meu e do seu Senhor Jesus. E hoje, será que nós podemos sacrificar um domingo por semana? Será que nós podemos sacrificar um dia do nosso dia a dia para servir a esse Deus que morreu da forma mais desumana, mais humilhante que um ser humano possa fazer? Será que esse Deus que nós adoramos, Ele recebe qualquer coisa, qualquer culto, qualquer oração, qualquer oferta, qualquer forma para sentar a essa mesa? Irmãos, esse Deus que foi aqui, foi voluntariamente para esta cruz, morrer no meu e no seu lugar. E hoje as pessoas o tratam como se ele fosse um ser humano que tivesse que vir e aceitar tudo que o ser humano possa entregar. Não, irmãos, nós somos verdadeiros adoradores. A igreja do Senhor Jesus, ela é verdadeira adoradora, amém? Ela não é ser humano, ela não é desta terra, ela é formada pelos filhos de Deus, pela nova criatura, por aqueles que Ele comprou. E quem são os que Ele comprou? A humanidade inteira. A humanidade inteira, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos vão passar pela cruz? Quantos vão sair? Volta um pouquinho, por favor, a figura do tabernáculo, a outra.
Quantos daqui? Aqui, irmãos, representa fora. Isso aqui era um lugar no mundo inteiro que Deus se manifestava. No mundo inteirinho, na humanidade inteirinha, este é o lugar que Deus se manifesta. Este aqui, ó, é aqui dentro. Todo esse povo, quem passou, quem carregou a cruz, quem vai fazer este caminho para chegar à presença de Deus? Quem vai negar o seu eu? Quem vai negar o seu ego, a arrogância, para chegar até aqui, ó, na presença de Deus? Passa, por favor. Vai na figura da coluna. Mais um. 60 colunas. O que significa 60 colunas? O homem foi criado no dia 6º, lá do Gênesis. Se você estudar, você vai ver que Deus criou tudo até o 7º dia, termina a obra no 7º dia e descansa da obra. O homem foi criado no 6º dia e Deus tem uma responsabilidade para este homem. Vai dar os 10 mandamentos. E Deus, então, o homem tem a responsabilidade de obedecer a Deus e servir a Deus. E quando você faz 6 vezes 10, são 60. Por que tem 60 colunas ao redor do átrio? Porque Jesus assumiu a responsabilidade de toda a humanidade. Ele é o único justo. Ele é o único homem perfeito na face da terra, capaz de passar. Pode passar a outra figura. Aqui está, são 60 colunas. Desta forma, se você estudar a palavra, tudo que você está vendo nesta coluna está detalhado em Êxodo. Na montagem, no material do tabernáculo. Aqui você tem madeira de acácia. É uma madeira dificilmente de ser corrompida por cupins, irmãos. Então, uma madeira bruta, uma madeira dura. Deus fala assim, faça 60. Sabe por quê? Porque o homem no Egito nem madeira era feno, era pó. Amém? Mas em Cristo é ser humano, a madeira de acácia. Então Deus se fez homem. Jesus é homem, madeira de acácia. Ele vai pagar o preço, a base juízo é bronze. Ele vai pagar o juízo, ele vai receber o juízo de Deus nele, porque ele se dispôs a pagar o meu preço e o seu preço, capitel de prata. Prata é redenção. E aqui, essa coluna é mantida por fios de pelo de cabra. Fios de pelo de cabra as mulheres teciam, e isso significa o pecado. Então Jesus, homem perfeito, recebeu o juízo pelos nossos pecados, nos comprou, foi enterrado, a estaca enterrada, metade dentro da areia e metade fora, significa o quê? Que ele foi enterrado e ele ressurgiu. Porque a areia, a terra, a sepultura não pode reter. E se ele assumiu o nosso pecado e ele já ressuscitou, igreja, significa que logo mais eu e você, aqueles que são igreja, vai ressuscitar, vai ser glorificado. Pode passar mais uma, por favor. Quando Jesus está na cruz, aqui é o lugar santo e tinha um véu que o historiador dos judeus, o que escreve a história dos judeus, chamado Joséfo, diz ele que este véu aqui dentro, que tem do lugar santo para o santo dos santos, é um véu que nem 10 cavalos conseguem rasgar este véu.
Joséfo diz que ele tem 10 centímetros de espessura. Ele é todinho bordado em ouro, em fio de ouro. Não, você não tem noção, eu não tenho noção do peso desse véu. E quando Jesus está na cruz, quando ele entrega o espírito dele, o véu rasgou de alto a baixo. O caminho foi aberto. Agora não é mais Deus que vem até o homem, agora é o homem que vai até Deus, porque Jesus abriu o véu, abriu o caminho. Ele é o vivo caminho. Amém, igreja? Por isso nós ceiamos, porque nós estamos sentados a esta mesa dizendo que o Senhor tomou o meu lugar e agora é o Senhor quem vive em mim. Pode passar, por favor. Deus veio ao homem do Santo dos Santos para o exterior. Abra Mateus, por favor. Já estou caminhando para o final. Mateus capítulo 27 é o momento em que Jesus já foi crucificado. Versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Porque Jesus, Deus veio de lá do Santo dos Santos. Deus veio da glória, da majestade e veio para a humilhação da cruz. Amém, igreja? Ele deixou a sua glória. Ele despiu-se da sua majestade, da sua divindade. Assumiu a forma de homem. E como homem morreu naquela cruz. E como homem ressuscitou. Ele veio da glória para a sepultura, irmãos. Nós, igreja, nós vamos a Deus da sepultura para a glória. Nós estamos deixando o mundo para trás, o pecado para trás, amém? A arrogância, toda a vaidade para trás, porque nós estamos caminhando para a glória. Então, irmãos, a tendência era para o quê? Para que as pessoas quisessem mais essa glória, para que as pessoas buscassem adorar mais a Deus, porque está deixando a morte, a sepultura, o pecado, a podridão, o mau cheiro da carne, as obras da carne, e cada passo que nós damos, cada ceia que nós participamos, é um passo que nós estamos subindo. A igreja está subindo, a igreja está sendo preparada para o arrebatamento. Isto é o nosso culto. A gente vem para o culto para quê? Para deixar a carnalidade, para deixar a podridão e nos revestirmos da glória, da bênção do Senhor. Pode passar mais um, por favor. Há um tabernáculo verdadeiro no céu. Você consegue ver essa imagem aqui? Essa imagem, Apocalipse diz que a cidade santa vai descer. E a cidade santa é o tabernáculo de Deus, é a igreja. São os glorificados que vão descer depois do arrebatamento. A igreja vai descer. Ela é toda revestida de ouro. Ela é toda a glória de Deus. Deus habita no meio dela. Mas, irmãos, não são todos que vão participar disso. São aqueles que vão perseverar até o fim. São aqueles que vão seguir Jesus até o fim. Esses vão participar desta morada santa, maravilhosa. E outros vão habitar na terra, irmãos. Não vão habitar nos céus.
não vão fazer parte disso. E hoje nós temos essa linda escolha. Qual vai ser a nossa habitação? Qual lugar que nós vamos querer habitar? Junto com Ele, neste tabernáculo que Ele diz que Ele foi preparar e Ele vai trazer. Pode passar o outro, Márcio? Acabou. Então, volte por favor lá em João, capítulo 14, para eu fechar com você. João, Evangelho de João, capítulo 14. Olha o que Jesus está dizendo sobre o céu. Não deixe o teu coração esmorecer. Olha o versículo 1. Não deixe o seu coração esmorecer, esfriar, desviar, se iludir com tantos falatórios, com tantas coisas. Não deixe isso acontecer, porque nós estamos caminhando para o céu. A igreja a habitação dela não é na terra, é no céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Enquanto nós estamos aqui cultuando, adorando, prestando culto, obedecendo ao Senhor, adorando a Deus, servindo Ele, dizendo não para tudo, que nós temos direito, irmãos. Nós temos direito. Deus nos deu esse direito. Nós podemos ir em todas as festas, nós podemos ir em todas as viagens. Deus nos deu o direito, nós somos livres. Mas eu e você hoje escolhemos estar aqui. Amém. Pagamos um preço. Amém? Pagamos um preço por estar aqui, por adorar ao Senhor. Então ele diz, olha, eu estou preparando, assim como você me adora, eu preparo. E eu vou voltar para te buscar. Olha o versículo 3. Eu voltarei. Assim no versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. O próprio Senhor Jesus vem me buscar e te buscar. O próprio Senhor Jesus vai nos receber na casa do Pai, na eternidade. E ele diz assim para os discípulos aqui, Jesus está vivo neste momento, Jesus não foi à cruz ainda, e ele está dizendo para aqueles que estão seguindo, aqueles que estão cumprindo a lei, aqueles que estão sacrificando, porque nessa época existia o templo ainda. Ele está dizendo aí, olha, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E vós sabeis o caminho para um povo, uma nação escolhida, um povo circuncidado, um povo que foi preparado, um povo que tem todas as alianças, um povo que foi escolhido, comprado por Deus. Este povo está dizendo aí, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? O cristão, irmãos, ele tem uma porta aberta, amém? A minha vida e a sua vida é a pregação do Evangelho. A minha vida e a sua vida tem que ser uma porta aberta para as pessoas olharem e dizer o quê? Eu posso passar. Porque essa pessoa prega o caminho, essa pessoa tem um testemunho, essa pessoa tem um caminho, ela está mostrando que Deus é na vida dela. A nossa vida tem que ser assim. A vida da igreja, ela tem que mostrar o caminho para aqueles que estão perdidos. Mas para isso, irmãos, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos ceiar com Ele. E o que é ceiar com Ele? É ter comunhão com Ele. É receber dEle. É fazer parte do corpo dEle. É receber da vida dEle. Não é um ritual, mas é a vida dEle.
E ele responde, olha só o que ele responde: eu sou o caminho, não há outro fora de mim. Eu sou o caminho. Tem um caminho para eu e você andarmos. Você está nesse caminho, eu estou neste caminho. O que é o culto, irmãos? Nós estamos caminhando. E a verdade é a palavra de Deus que é a verdade. Não tem outra verdade fora. Não existe verdade fora. Não existe verdade plena, absoluta fora da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia nunca se substitui. Quantas pessoas estão substituindo a Bíblia? Uma vírgula muda todo o sentido. Uma palavrinha pode mudar todo o sentido. E essa pessoa, ou essas pessoas, podem sair do caminho. E lá no fim, vai chegar e vai ver a distância que estava do caminho da verdade. Não existe verdade fora da palavra de Deus. Em nenhum escritor, em nenhum teólogo, em nenhum professor, a única verdade que existe está aqui, na palavra de Deus. E ela está na minha mão e na sua mão. E só ela, somente ela pode trazer a vida. E esta vida está no Pai. Porque a vida eterna é que conheçam o Pai. E eu te pergunto, igreja, Israel conheceu o Pai? Israel, o povo de Deus, conheceu o Pai? Não, não conheceu. Porque Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. O próprio Filipe, outro discípulo que segue, fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Participar da ceia é comungar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que nós possamos continuar neste caminho, o caminho da verdade, o caminho de seguir Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Ele nunca, que eu e você nunca venhamos a desviar, que nunca venhamos a ter o nosso coração conturbado, fechado, obscurecido por falta de entendimento. Que nunca venhamos a seguir palavras de homem, mas que nós venhamos a seguir a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. E a igreja tem o Espírito Santo. A igreja tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica desta palavra. Ele não testifica a palavra de homem. Ele testifica a palavra de Deus. E o que é testificar, irmãos? Ele executa a palavra de Deus na minha vida e na vida de vocês. É o Espírito Santo que executa. Por isso a gente vê tantas pessoas falando a palavra, ensinando a palavra, escrevendo sobre a palavra, mas não tem vida que condiz com o que a palavra de Deus diz. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo só testifica a palavra da fé. E a palavra da fé é a palavra de Cristo. É a verdade genuína, ungida, poderosa, ela é viva. E é essa palavra que a gente vem ouvir. É essa palavra que é pregada. É essa palavra que você ouve e que traz vida para mim e para você. Amém? Eu quero orar por você, para que o Senhor venha tocar o nosso coração. E se houver alguma área do nosso coração que está conturbada, que está turva, que não está cristalino, que não está verdadeiro, que o próprio Espírito Santo aplique esta palavra que foi lida, que Jesus Cristo é o caminho, e a verdade, e a vida.
E se Ele é o teu Senhor, Ele habita dentro de você e dentro de mim. E o Espírito Santo vai mostrar aonde no nosso coração estamos desvirtuando. E esta é uma noite para que o nosso coração venha se voltar totalmente ao Senhor, ser iluminado totalmente por Ele. Feche os teus olhos, deixe o Espírito Santo sondar, deixe Ele falar com você, deixe Ele te mostrar, não tenha medo. Ele é maravilhoso, Ele nos guia, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso advogado, Ele é aquele que vem da parte dos céus, de Deus, para mostrar para mim e para você, onde o nosso coração está turvo, aonde não há a água viva jorrando. E se Ele mostrar, vamos nos render. Ele é bondoso, maravilhoso. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor abriu o caminho e hoje nós podemos adentrar o Santo dos Santos. Nós podemos nos curvar, Senhor, nos prostrar diante da Tua majestade, contemplar a face do Deus vivo, contemplar aquele que é o Criador de todas as coisas, o Cordeiro Santo que está no trono hoje e que logo mais se manifestará como um leão na face da terra. Logo mais as trombetas soarão e a igreja do Deus vivo vai subir, vai ser arrebatada. Por isso, Senhor, nós cremos nesta palavra, na Tua palavra, que está testificada com o sangue de Jesus, que está viva pelo sangue de Cristo que adentrou os céus. A palavra está viva e poderosa. Ela tem poder para nos restaurar, para nos limpar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos alinhar, Senhor. Por isso, sonda o nosso coração, Senhor. Se houver alguma área, algum ponto, Senhor, que está turvo, que a água cristalina venha, Senhor. Que a verdade, que é uma espada, venha, Senhor, e nos cure e nos liberte, Senhor, de todo o nosso eu, para que nós possamos, Senhor, sentar a esta mesa, a mesa do Senhor, ceiar com o Senhor, dizer para o Senhor que nós estamos juntos, que nós somos os teus filhos, que nós somos comprados por preço de sangue e que nós fazemos parte dessa igreja poderosa, que é o tabernáculo vivo, que é a casa do Deus vivo, que é a morada de Deus, aonde o Filho levantou, porque não foi homens que construíram, não é homens que dirigem, é o Teu Espírito, Senhor. Por isso, nos abençoe nesta noite, nos alinhe com a Tua verdade, nos perdoe, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Senhor, e vem jorrar água viva. Vem nos abençoar, Senhor. É o que nós oramos agradecidos, pela fé no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Passo a palavra ao pastor.